Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 8. Aí, aqueles que puderem, em reverência à palavra, vão ficar de pé. Eu posso fazer a leitura e os irmãos acompanham, ok? Gênesis 4, 1 a 8, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Vamos orar. Santo Deus, nós louvamos o seu nome, te agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, Senhor, por tudo que já aconteceu. Ó Pai, como é bom estar juntos, ó Pai, como é bom, Senhor Deus, aprender da tua palavra, viver em comunhão, viver o tempo da igreja, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando ainda mais com a tua presença, consolando aqui os corações, dando-nos sabedoria, dando-nos, Senhor Deus, entendimento, esperança e aquela fé firme e forte no Senhor, que tanto precisamos para atravessar as nossas dificuldades diárias, Senhor. Tudo colocamos em tuas mãos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados. O fator Caim é o nome da mensagem. Logo após, irmãos, o que aconteceu lá no Éden, nós somos introduzidos nessa narrativa que já está acontecendo fora do jardim do Éden, né? Teve lá os fatos acontecidos lá com Adão e Eva. O Senhor vai, expulsa do jardim do Éden Adão e a sua mulher, e agora eles vivem fora, eles estão fora daquele Éden, né? Que seria mais ou menos uma representação, tá, irmãos, da presença de Deus. Eles vivem diante de Deus, mas já não mais naquela comunhão santa, que é o que nós todos estamos aguardando, de vivermos essa comunhão santa de novo. Por enquanto, irmãos, estamos neste mundão, neste mundo aqui nós estamos, né, batalhando, vivendo, seguindo com a nossa vida, mas não estamos ainda em comunhão plena com o Senhor. É o que acontecia lá no Éden. Então, nós vemos aqui esse relato, né? Triste relato, né, irmãos? Eva aqui, então, tem esses dois meninos. É o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Aqui Eva deve ter ficado muito triste, né? Sabendo que os seus próprios filhos vieram a ter essa situação tão perturbadora. Lá no Éden, irmãos, enquanto eles estavam lá no Éden, a situação
o comportamento de cada indivíduo lá, Adão e Eva, era um. Mas depois que eles saíram, algo mudou no coração dos homens, por conta do relacionamento de Adão e Eva com o Senhor, que os via diariamente, constantemente. Quando eles saem do Éden, vocês vão ver até que Adão e Eva, eles têm um comportamento até que pequeno, bem diminuído aqui, né? A palavra de Deus já não mostra muito jeitão aqui, como é que eles estavam vivendo. Eu vejo, irmão, que Adão e Eva aqui deveriam ter um comportamento, sabe aquele comportamento bem cabisbaixo? Aquele comportamento mesmo de falar assim, puxa vida, olha o que eu estou vivendo e olha como era a minha vida. Já se colocaram no lugar de Adão e Eva, irmãos? Viver lá um período, sabe, parece aqueles momentos quando a gente vai para um lugar bem gostoso, né? De férias, ou num passeio, vai para um hotel, ou vai para algum lugar, um parque bem gostoso. Ai, dá uma tristeza voltar para casa, né? Quando eu vinha passar umas temporadas aqui em Florianópolis, né? Porque Florianópolis é a minha cidade de coração, né? Quando eu tirava férias, eu morava lá em São Paulo. São Paulo é uma cidade horrível. É horrível lá, eu detesto São Paulo, não gosto, nunca gostei. E quando eu vinha para Florianópolis aqui, eu ficava, né, naquela alegria. Aí, irmã Rose, dá uma tristeza quando eu tinha que ir embora. E aí você só ficava pensando em voltar o ano que vem, né? Então ficava aqui. Irmãos, o sentimento de Adão e Eva era mais ou menos por aí. Entendeu? Eu acho que eles ficavam imaginando, eles lá, vivendo, né? Naquela tranquilidade. E agora não, agora eles estão numa terra talvez difícil, a terra que já tinha sido amaldiçoada, né? Então havia tempestades, furacões, sei lá o que mais, né? Aquela terra sem jeito de viver, né? Não tinha construção, não tinha civilizações, e eles tinham que viver ali. E ali nasceram então os seus filhos. E aqui é considerado, então aqui a palavra de Deus, ela coloca nesses termos aqui, né? O relacionamento de Abel e Caim. E eu quero chamar a atenção para vocês aqui, irmãos, que Caim e Abel conheciam o Senhor? O que vocês acham? Pela leitura aqui. Sim, né? Eles serviam ao Senhor, não serviam? Levavam das suas ofertas, tinham relacionamento. Adão e Eva deviam ensinar eles. Inclusive, Adão e Eva trouxeram alguns mandamentos já colocados lá. Olha, agora nós vamos servir o Senhor sacrificando. É o que Abel fez. Abel foi lá, sacrificava, trazia animal, né? Ele fazia sacrifício de sangue. Está aqui registrado, né? Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e da gordura, né? E da sua gordura. E o Senhor gostava daquele tipo de relacionamento. E Abel era, assim, vamos dizer assim, um cultuador normal, fazia o seu culto normal. Mas Caim, irmãos, já tinha algo diferente nele, algo que já não, as coisas não andavam meio tão bem equilibradas. Ele também conhecia o Senhor, ele também sacrificava, mas ele queria sacrificar mais ou menos ali do jeito dele, né? Não é assim? Você conhece pessoas assim? Que ele quer servir a Deus, mas do jeito dele? Quando eu entrei para a igreja, eu era bem jovem, e a gente tinha o nosso grupo de jovens, lá tinha um garoto, lá, um amigo meu, que ele andava assim meio que, né,
não andava meio que, parecia aqueles trem descarrilhado, né? A gente procurava fazer as coisas lá do jeitinho mais correto, e ele não estava muito. Aí um dia lá, o líder dos jovens falou assim, mas, olha, você não acha que, né, assim, numa conversa, não era nada, não foi numa bronca nem nada. Ele falou, não, eu gosto de servir a Deus do meu jeito. É do meu jeito. Caim, irmãos, ele tinha mais ou menos essa pegada. Ali você tinha que servir ao Senhor sacrificando. E ele não, ele foi oferecer dos frutos, né? Ele foi oferecer legumes, foi oferecer frutas, porque era o material que ele colhia, né, do seu trabalho. E Deus rejeitou esse jeito de querer. Irmãos, fala a verdade, não é? Você acha que, assim, a grosso modo, Caim estava fazendo alguma coisa assim, errada? Não, ele estava servindo do jeito dele, né? Querendo fazer do jeito dele. Você não, olhando assim, irmão, você não vê muita coisa de errada. Só que, irmãos, quando a gente começa a fazer aquilo da nossa cabeça, as coisas da nossa cabeça, geralmente a gente começa a desagradar o Senhor, mesmo que queira agradá-lo. Mesmo querendo agradar a Deus, nós o desagradamos. Algo dos nossos dias é essa questão aí de querer guardar o sábado. Cristão não guarda sábado, irmão. Então, por mais que você conheça pessoas que diz, não, nós guardamos o sábado porque isso agrada a Deus, desagrada a Deus. Porque o sábado, irmãos, é coisa para os judeus, é coisa da lei, é mandamento lá, um mosaico. No Novo Testamento não tem guarda de sábado. Entendeu como que é as coisas? Então, quando as pessoas querem fazer as coisas do seu jeito, mesmo que seja para agradar a Deus, ou desagrada, porque nós, irmãos, temos que ser fiel a Deus. Se Deus, irmãos, Ele fala para você, vai para a direita, você vai para a direita. Não é porque é bom ir para a direita, não é porque é mal ir para a direita, é porque você tem que ir para a direita. Se Ele fala em outro determinado momento, vá para a esquerda, você tem que ir para a esquerda, vai para frente, você tem que ir para frente. Isso é confiar, irmãos, isso é ser direcionado por Deus. É claro que Deus ele vai falar sempre de uma forma racional, de uma forma lógica, mas nem sempre você vai entender 100% da coisa. Nem sempre, irmãos, nem sempre. Nem tudo que vai acontecer na tua vida você vai entender. E aí tem aquele Paulo ensinando a igreja, vai dizer o quê? Que nós vivemos por fé e não por vista. Andar por vista é o que eu estou entendendo o que eu tenho que fazer, mas nem sempre é assim, você não consegue. Nós não conseguimos. Pessoas que caminham por fé, muitas vezes fazem aquilo que não entende, mas cumpre, faz a vontade de Deus, faz a vontade, porque isso é agradável ao Senhor. Teve um momento na história, irmãos, que tudo que os judeus estavam fazendo, sacrifício, festas, sábados, Deus estava rejeitando tudo. Teve um momento que Deus falou assim, eu não suporto mais nenhum cheiro dos seus sacrifícios. E era para Deus. O sacrifício era para Deus. Está entendendo, irmãos? Aqui, irmãos, aqui é um resumo, é mais ou menos uma ideia que nós temos que ter do que é realmente confiar no Senhor, é fazer aquilo que lhe agrada, do jeito dele, no tempo dele, como ele quer. É por isso que nós temos que orar, irmãos.
Nós temos que orar e falar: eu quero fazer o que lhe agrada, Senhor, no seu tempo, do teu jeito. Eu preciso do teu Santo Espírito, para que o teu Santo Espírito me guie, me ajude. Eu morro de medo, irmão, de subir no púlpito aqui. Não sei se o pastor tem, mas eu tenho essa preocupação. Acredito que ele tem também. Eu falo: Senhor, me sustenta. Eu não quero subir naquele púlpito lá e fazer a minha vontade, dizer o que eu acho, o que eu quero, o que eu acho bonitinho. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a não blasfemar contra o Senhor. Me ajuda a não me desviar das tuas verdades. Me ajuda, Senhor. Me sustenta. Eu preciso do teu sustento. Eu preciso da tua graça, da tua direção. Meus irmãos, que seja muitas vezes gostoso subir aqui e dar uma aula, mas o peso, irmão, de fazer a vontade do Senhor é grande. Eu sinto esse peso, esse desejo. Todos nós devemos sentir, irmãos, essa responsabilidade de fazer aquilo que é correto, de fazer aquilo não porque eu quero fazer, mas porque Deus quer que eu faça. E aqui, irmãos, então a gente vai ver essa coisa acontecendo. Por quê? Porque Caim quis fazer do jeito dele. Fator Caim. Nós queremos fazer do nosso jeito. Fator Caim. Irmãos, todos nós temos esse fator. Essa maldição, irmãos. Paulo, ele vai colocar em termos assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu faço, eu não quero fazer. Por quê, irmãos? Porque existe essa coisa que tinha em Caim. E o Senhor, então, claro, o Senhor rejeita o jeito de Caim o servir. Hoje está tão em voga, né, irmãos? Ah, não, aqui você tem liberdade para fazer do teu jeito, aqui você pode se manifestar, aqui se você quiser urrar, você pode urrar, aqui se você quiser sentar, você pode sentar, aqui se você quiser deitar e rolar, você pode. Não é assim, irmãos, não é assim do jeito que os homens estão dizendo, não. O homem, irmãos, está querendo que as pessoas extravasem. Culto, irmãos, culto é para o Senhor, não é para você. O culto é para você adorar o Senhor, do jeito dele, como ele quer, e não do teu jeito. E nós precisamos aprender isso, irmãos, senão a gente cai no que caiu Caim aqui. Então, claro, Abel fez a coisa certa, não porque Abel era perfeito, mas fez do jeito que Deus mandou. E Caim quis fazer do jeito dele e Deus não aceitou. Então, o que aconteceu? Irou-se Caim fortemente. E é isso que acontece mesmo, irmãos. Quando a gente começa a andar pelas nossas próprias regras, você vai virar isso que aconteceu com Caim. Vai acontecer isso com você. Você vai ficar magoado, você vai ficar chateado. Porque Deus, ele começa a te atrapalhar. Ele começa a tirar a sua paz, a tua tranquilidade, a tua alegria, a sua comunhão com Deus começa a ficar quebrada. Não é aquela coisa que você fala: puxa vida, que coisa bacana. O pastor hoje de manhã, ele falou algo, assim, citou, né, o momento da nossa conversão, aquela coisa boa, aquele primeiro amor. Por quê, irmãos? Porque no primeiro amor, puxa vida, a gente quer só agradar, a gente quer fazer direitinho, a gente não quer impor a nossa vontade, a gente quer fazer a vontade de Deus. E até nos relacionamentos humanos são assim. Os namorados gostam de presentear, gostam de agradar, né? Gosta de fazer aquela coisa para o outro, né? Aí vai passando o tempo, e vai largando. Nós estamos assim com Deus também, irmãos. Muitas vezes nós fazemos assim. Aí nós queremos fazer do nosso jeito. E aí começa a vir as intrigas, começa a vir as brigas. E daqui a pouco o casal que lá atrás era tão unido, era tão gostoso. Porque o que mudou? Aí o pastor falou assim: não é a igreja que mudou, quem mudou foi você.
Quem erra não é a igreja, quem erra é você, somos nós, irmãos. É aqui isso que é a palavra de Deus. E aí o Senhor, ainda misericordioso, ele vai dizer para Caim: por que te iraste? É claro que Deus sabe porque ele está virado. Mas Deus, irmãos, ele é um Deus de diálogo. Ele é um Deus de reflexão. É claro que Deus sabe todas as coisas. Ele não precisa perguntar para Caim por que ele se irou. E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, ou seja, o que é bem fazer, irmãos? É fazer do jeito de Deus. Olha, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Aceito por quem, irmãos? Por Adão? Por Eva? Por Abel? Não, aceito por Deus, né? Aceito por Deus. Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, ou seja, se você não fizer do meu jeito, o pecado jaz à porta. Jaz à porta, está pertinho de você. Você vai cair, você vai escorregar. E sobre ti será o teu desejo. Porque aí o pecado fica te assediando. Porque você está longe de Deus, da vontade de Deus. Você está diante de Deus, irmão, mas longe da sua vontade. Você está na igreja, mas longe da vontade de Deus. Parece que você está em comunhão com Deus, mas você está longe. Fator Caim. Eu e você temos isso aí, irmãos. Não se engane. Não se engane. E se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Sabe o que significa isso, irmãos? Te aquieta, carne. Fica quieta, carne. Obedece o teu Senhor, carne. Faz o desejo de Deus, carne. Te aquieta, domina. Domina sobre isso. Nós temos capacidade, irmãos, de fazer isso. Nós temos instrução. E falou Caim com o seu irmão e foi lá e fez a besteira que ele fez. Ou seja, não dominou, não se converteu, continuou na incredulidade e acabou fazendo aquilo que não deveria ter feito. E aí, irmãos, aí vem os lamentos, né? Aí você vai lá, aí Caim vai choramingar e vai falar, mas aí a coisa já está feita, irmãos. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela é preventiva. A palavra de Deus, ela é preventiva. Ela avisa antes que aconteça. Mas não ache, irmãos, não ache que Deus vai te livrar todo o tempo. Todo o tempo Deus vai te livrar, Deus vai te livrar. Não, tem hora que Ele vai fazer você arcar com as consequências. Eu ouvi uma frase hoje, essa semana, mas muito boa, que diz assim: o juízo do falso profeta é enviado sobre aqueles que desprezam a palavra. Uma frase boa, maravilhosa. Eu falei, puxa vida, é uma frase muito boa, porque é isso mesmo, irmão. A pessoa fica desprezando a palavra, ele despreza a palavra, despreza os conselhos, despreza o que Deus está querendo, os avisos, ele vai desprezando. Chega uma hora que ele começa a fazer aquilo de errado, ele vai fazer o que é errado, porque Deus deixa mesmo. Nós, irmãos, temos que saber, entender que a vontade de Deus deve estar acima de todas as coisas. Irmãos, e não fique pensando que, já viu aquelas pessoas que dizem assim: se Deus falasse comigo frente a frente, se Deus falasse comigo frente a frente, eu iria obedecê-lo. Mentira, a gente gosta de se enganar, irmãos. Irmãos, o povo de Israel viu o mar aberto, o mar vermelho aberto, um tremendo de um milagre. Não só aquilo, teve as pragas, teve as colunas de fogo à noite, de sombra durante o dia. E, irmãos, viram lá, atravessaram lá, seco, marzão. Era colunas, irmãos, colunas imensas de água.
Chegaram do outro lado lá, passaram lá por um milagre tremendo. Chegaram do outro lado, caíram em pecado. Vai fazer a vontade deles de novo. Presenciar o fogo descendo do céu. Irmãos, a gente dá tanta desculpa para não obedecer. Se aparecesse um anjo na minha presença. E o anjo falasse comigo. Eu ia pregar o evangelho. Eu ia ser o melhor cristão do mundo. Mentira. Porque você já tem tudo para ser o melhor cristão que você pode ser. Amém, irmãos? Amém? Você já tem tudo. Não fique dando desculpa. Seja o melhor cristão. Você já conhece a verdade. Você já sabe o que é fazer a vontade de Deus. Você já sabe o que é o certo. Mas a gente fica, né? O pessoal viu Lázaro ressuscitando. O pessoal sentiu. Você sabe o que é isso, irmão? Você sentiu o cheiro da podridão do defunto de Lázaro, e depois você vê o homem andando, comendo, falando, e ainda permanece na incredulidade? Pois somos nós, irmãos. Fator Caim. Somos incrédulos. Ouviu da voz do próprio Deus. O que foi, meu querido? O que está acontecendo com você? Levanta-te, domina, faz a minha vontade e você vai ser aceito. Não faço. Vai ser do meu jeito, vou matar o meu irmão. Fator Caim, irmãos. A incredulidade de Caim não está relacionada à falta de fé. Não faltou fé. Fé no sentido de motivos para ter fé. Não, ele tinha fé, ele foi lá oferecer, mas faltou o quê, irmãos? Faltou uma pronta e adequada obediência. E muitas vezes é isso que Deus ele vai deixar, e está esperando de você, uma pronta e adequada obediência a Deus, um relacionamento mais inteiro, um relacionamento mais verdadeiro, um relacionamento mais profundo. 2 Crônicas 7,14 vai dizer assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. É isso que eu quero, eu estou doido para voltar àquele relacionamento, e perdoarei os seus pecados, e eu vou sarar a terra. Irmãos, Deus é um Deus aberto ao diálogo. Ele é o Deus todo-poderoso, irmãos. Ele pode fazer assim e a humanidade toda some, desaparece. Acabou-se os problemas de Deus. Assim, que nem faz o Thanos, né, com a mão lá. Tá! Né? Assistiram o filme? Deu um estralo lá, sumiu, é uma metade do universo. É isso? Se eu não me engano, lá. Deus poderia fazer isso, acabou o problema. Acabou a humanidade. Oh, meu Deus do céu. Meu Senhor, demorei demais, meu Deus. Mas não é isso que ele quer, irmãos. Ele quer conversão. Ai, que Deusão. Ai, eu sou apaixonado por Deus. Ai, que Deus bom, que Deus maravilhoso que nós temos, que Deus grandioso, misericordioso, poderoso, perdoador. Ele é tudo isso para nós, irmãos. E a gente quer, vou fazer do meu jeito, e Deus vai ter que me engolir. Não é assim, irmãos. É por isso, irmãos, que muitas vezes nós vivemos situações, às vezes talvez não acontece com você, mas eu tenho certeza que você conhece pessoas que estão vivendo vidas realmente deploráveis. Vida sem Deus, vida carnal, justamente por esse fator Caim de querer fazer aquilo que ele quer, do jeito dele. Eu vou fazer para Deus. Não faça do teu jeito, faça do jeito de Deus, e o Senhor vai se agradar de ti. Olha Saul, né? A gente vai ver Saul estava lá, todo preocupado com as ofertas, e preocupado em querer agradar a Deus, não é? Não estava preocupado?
Foi lá, mandou lá os seus soldados lá invadir. Mas na hora lá, pega o que tiver de melhor. Não foi isso que Deus falou. Deus falou assim, vai lá e dizima, acaba com tudo, queima tudo. Eu não quero nada daquele povo. Eu não quero nada do mundo. Aí vai lá, Saul, depois recebe lá aquelas oferendas lá. Ainda quer sacrificar para Deus? Não, é importante sacrificar para Deus, vamos sacrificar para Deus. Não é isso que Deus quer, irmão, Deus quer obediência. Olha lá, ele diz, os irmãos conhecem, né, mas quero citar aqui Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, né? Que é o vosso culto racional. O pastor falou isso hoje de manhã. Culto racional, irmãos, é o quê? É fazer a coisa com sabedoria, entendimento. Eu não estou fazendo na emoção, não, eu estou pensando o que eu tenho que fazer, é pensadinho, é ali, é dentro das regrinhas estabelecidas por Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos eliminar esse fator Caim que tanto nos domina. Nós temos que nos submeter a ele. E a palavra de Deus, irmãos, está aí para mostrar, né? Os cultos tem sempre uma palavra, tem sempre uma direção, tem sempre um conselho. Se submeta ao conselho. Você não está se submetendo a homem, você está se submetendo a Deus. Porque Deus é o nosso Criador, é o nosso Senhor, Ele sabe o que faz. Precisamos disso, né? Precisamos dessa obediência. Às vezes parece até uma obediência cega, né, irmãos? Não, eu vou fazer porque Deus... Mas olha, a fé tem hora que realmente ela tem esse aspecto mesmo de cegueira, né? De cegueira. Você está fazendo porque Deus manda, né? Mas isso quer dizer que você ama o teu Senhor. Obedecer é melhor que o sacrificar, né? Foi isso que aconteceu lá, foi o que Samuel falou para o rei Saul. Não adianta, Saul, você querer sacrificar do teu jeito. Você tem que obedecer, começa a obedecer, e aí você vai agradar o Senhor. Saul, ele perdeu o reino dele neste momento, quando ele quis sacrificar do mesmo jeito que Caim quis sacrificar, do jeito dele. E aí, Saul perdeu o seu reinado, naquele momento ali. Por quê? Porque fez do jeito dele. Então, irmãos, muitas vezes nós, né, temos essa atitude, mas devemos tentar evitar. Orar muito, pedir a Deus sabedoria, humildade, né? Uma pessoa que quer servir a Deus, irmãos, ele tem que ter um coração muito humilde, senão ele se rebela mesmo, né? A gente vê hoje aí, né, irmãos, coisas aí que, olha, são absurdas, né? A Rita me mostrou, né, esses dias, um vídeo de uma menina. Eu calculo que aquela menina tinha uns 15, 16 anos, né? Era uma menina, e ela falava assim, ela falava de um jeito que, meu Deus, parece que dá vontade de se converter de novo, mas aquilo ali era tudo, né, lantejoula, né, irmãos, aquilo ali não valia de nada, né, numa festa mundana, com pessoas mundanas, e falando só que a pessoa era uma bênção, a pessoa foi presa na mesma semana, por pedofilia. Entende, irmãos? É interessante como Deus ele vai mostrando as coisas para nós, né? E hoje está por aí, irmãos, esse jeito, né, vamos dizer, moderno de servir a Deus. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. O fator Caim, ele vem lá desde o Éden, ele acompanha a humanidade, ele está no meio de nós, e se você não toma conta, ele te pega também. Ele também te domina. Então temos que tomar cuidado, aprender, né, com as Escrituras. Então, como evitar o fator Caim em sua relação com Deus? Vamos ler lá Mateus 10, 34, 39, que diz assim, né? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. É Jesus falando, tá, irmãos? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz,
mas espada. Aqui paz, irmãos, não é paz verdadeira, é tranquilidade de consciência. Ele não veio trazer tranquilidade de consciência para nós, ele veio trazer verdades, e muitas vezes as verdades nos afronta, nos incomoda. Não cuideis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Lembra? Caim matou Abel. Abel estava fazendo a vontade de quem? De Deus. Viu? É assim. Quando você quer fazer a vontade de Deus, as pessoas se revoltam contra você. Não é porque você está fazendo mal, mas é porque você está fazendo a vontade de Deus, do jeito que Deus quer. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho, a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Irmãos, isso aqui foi o que Deus falou para Caim. Falou: Caim, se você quiser fazer do teu jeito, você vai se dar mal, você vai se perder. Pois foi o que aconteceu. Então aqui, né, Jesus aqui está falando de uma forma talvez até mais detalhada, mas é isso que Deus falou lá com Caim. Caim, você se apruma, faz do meu jeito que dá certo, eu sou o teu Deus, eu sei o que estou falando, confia em mim, vai por mim. Como dizem, né, aqueles amigos eu ia falando amigo de bar, né, mas a gente não é de bar, mas é de sinuca, né, confia no meu taco, é isso que Deus fala, confia em mim, a minha tacada é certa, é correta, confia, andar por fé, irmãos, andar por fé é o segredo, olhar para o que Deus quer, fazer aquilo que lhe agrada, a gente vai conseguir eliminar o fator Caim de diversas áreas da nossa vida, porque o fator Caim, irmãos, ele ataca em todas as frentes, ele está lá, o nosso orgulho, né? Inflando o nosso orgulho, inflando aquele velho homem, né? Sem Deus, que não quer a direção de Deus. Irmãos, devemos tentar matar esse fator Caim. Paulo vai dizer assim: eu esmurro o meu corpo, a minha carne, ele quer dizer, né? Eu esmurro, ou seja, eu mato o fator Caim em mim, eu mato essa coisa, essa rebeldia que nós adquirimos lá no Gênesis. Eu quero matar isso, eu não quero ser rebelde, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero andar na presença de Deus. O fator Caim não nada mais, nada menos do que um relacionamento truncado com Deus. Relacionamento truncado, irmãos. Tem relacionamento? Tem, mas não é legal. Não é legal. Nós temos uma vizinha lá, nova vizinha, que é um dia de beijinhos e 2 dias de briga, né? Então você vê lá, né, mandando beijo, né, do carro, né, da sacada, tchau meu amor, mas no outro dia é uma pauleira, irmão. Isso é relacionamento truncado, irmãos, é um relacionamento que não vai bem, tem alguma coisa ali para ser acertada, e nós precisamos disso, irmãos, nós precisamos reavaliar. Eu fico tentando imaginar, eu já fiz assim várias vezes, né, assim, eu tento imaginar uma história com um final diferente daquele que está na Bíblia. Eu fiquei imaginando, né, Judas Iscariotes, depois da traição, porque Pedro também se arrependeu, né? Pedro também negou, mas depois você vê que mudou, né? Mudou a história. Pedro vai lá e lamenta, e chora, e fala: oh, que besteira que eu fiz com meu Deus, que besteira que eu fiz com o meu Senhor. Eu ficava imaginando Judas também,
chegando lá, depois que ele jogou as moedas, né? Não teve uma hora que ele chegou lá, jogou as moedas lá, né? Que é o preço do seu pecado, porque o pecado também traz lucros, sabia? O pecado também traz lucros. Irmãos, o diabo é assim, sabe como ele trabalha? Se ele vê que a tua pobreza, a sua dificuldade financeira vai te afastar de Deus, ele traz dificuldade financeira. Agora, se ele perceber que riqueza te afasta de Deus, ele também te dá riqueza. Entendeu? Para ele tanto faz se você é rico ou se você é pobre. Para ele o que interessa é que você fique longe da vontade de Deus. É isso, é assim que ele trabalha. Então ele vai trabalhar com aquilo que te afasta. Se ele perceber que riqueza não te afasta de Deus, ele fica quieto. Ele não vai tocar nessa área. Então talvez você vai prosperar ou não, ou pobreza ou não, não sei. Mas eu ficava vendo Judas, né? Eu ficava imaginando, Judas jogava lá e depois eu até escrevi e tal, fiz uma história, né? Ele volta e aí ele vai lá e ele entra no meio da multidão lá, ele agarra Jesus e começa a pedir perdão para Jesus e beija Jesus e os soldados tentando arrancar ele e de repente aí ele lá nos braços de Jesus, e talvez ele é degolado, ele é esfaqueado, ele é espadado. E aí Judas morre convertido. Olha, irmãos, eu acho até que Jesus queria que ele fizesse isso, viu? Mas, infelizmente, não é essa a história, porque é a realidade, né? Mas aconteceu algo parecido lá na cruz, né? Um homem condenado de um lado, o outro homem também condenado, os dois perversos, mas um se converte. Né? Então é possível, né, irmãos, haver essa conversão. E eu acho que Deus sempre espera isso de nós, esse desejo realmente de levar a coisa a sério mesmo, né, do jeito que tem que ser. É isso que Deus espera, é isso que é ter um relacionamento, irmãos, verdadeiro com Deus. É isso que Deus queria com Caim. Você acha que Deus queria que Caim se perdesse? Apesar de Deus saber de todas as coisas, saber o que Caim iria fazer e não impediu, né, irmãos? Isso é a vontade permissiva de Deus em ação. Deus, irmãos, Ele não vai impedir todas as desgraças do mundo. Não é assim que funciona. Infelizmente, nós acabamos de produzir efeitos, né, nesse planeta Terra com as nossas ações, com as nossas atitudes. Deus pode amenizar através da oração, através de uma entrega, através do perdão, né? Realmente de uma conversão verdadeira. Deus pode amenizar, mas o que Deus queria mesmo com Caim, irmãos, é que Caim entendesse o ponto, entendesse a situação. Olha, Caim, é o que ele diz lá, né? Ele fala assim, ó, Caim, se fizeres bem, se você escutar a minha palavra, se você for obediente aos meus mandamentos, às minhas ordenanças, eu vou te receber, eu aceito, eu vou aceitar a tua oferta, faça do meu jeito, e você vai ter um relacionamento comigo verdadeiro, não só comigo, também ali ia morrer o quê? Ia morrer a raiva, ia morrer o ódio, ia morrer a contenda que ele tinha com seu irmão Abel. Olha quanta coisa boa, irmãos, advém de um coração convertido, de um coração amolecido pela palavra de Deus. E é isso, irmãos, que nós devemos pedir todos os dias das nossas vidas, que Deus nos dê um coração mole, um coração fácil de ser trabalhado. Lembra lá, irmãos, da parábola do semeador? Qual foi a terra, irmão, que produziu? Foi a terra fofinha, a terra limpa, a terra fácil de trabalhar. Muitas vezes, irmãos, o nosso coração está entulhado de pedra, das nossas convicções,
está entulhada de espinhos, os nossos problemas que nós mesmos criamos para nós mesmos. Deus quer limpar tudo isso, irmãos. Deus quer eliminar o fator Caim da tua vida. Permita isso. E você vai ter um relacionamento muito mais tranquilo, muito mais fácil. E amém por aqueles que já alcançaram isso, né? Amém por isso, né? Mas ainda há muitos de nós, irmãos, que precisamos ainda eliminar ou tentar amenizar esse fator Caim. Amém? Amém? Que Deus te abençoe, meu amado. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós queremos louvar o teu nome, Senhor Deus, pela tua santa e bendita palavra, Senhor Deus, que tem suficiência, Senhor Deus, em si mesmo, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos indicar o caminho a ser percorrido. O Senhor, ó Pai amado, é bondoso. O Senhor nos dá os caminhos das pedras, aonde devemos andar, por onde devemos caminhar. E nos ajuda nisso, Senhor Deus. Precisamos de Ti. Como diz a Tua palavra, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. E nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando essa igreja, abençoando esses que estão aqui sentados, abençoando suas famílias, abençoando os seus sonhos, abençoando seus negócios, abençoando sua saúde. Abençoa, Senhor Deus, o povo que está aqui, Senhor Deus. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Fique com Deus.